gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Falando sobre a Palavra. Eu sou a Sara. Eu sou o Thiago. E eu sou a Vitória. Eu sou o Gabriel. E hoje nós vamos falar sobre a idolatria moderna. O que seria essa idolatria? Primeiro a gente tem que entender o conceito do que é idolatria. Porque não tem como a gente falar daquilo que é atual se a gente não entender o que é exatamente a idolatria. Então, vamos lá. O que vocês entendem por idolatria? Antes da gente falar sobre idolatria, vamos dar as boas-vindas ao nosso mais novo integrante. Brincadeira, gente. Depois de um ano só. Só. Passa rápido. Ninguém nem notou. Você já quer começar falando? Vai, Gabriel. Vamos estrear já com o Gabriel falando. Vamos lá. O que você acha que é idolatria? Bom, a idolatria a gente entende como algo que substitui Deus, que seria algo mais importante da nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente coloca na frente dele acaba sendo idolatria. Porque nós estamos deixando de priorizar Deus para priorizar outra coisa. Então, isso acaba deixando Deus em segundo plano, né, afastando ele da gente, a gente dele, e colocando algo mais importante no lugar dele. É isso mesmo. E o que vocês acham que na área moderna, no dia de hoje, o que vocês acham que toma muito lugar de Deus na vida dos jovens, na vida das pessoas que já estão andando com Jesus, na vida das pessoas que estão lá fora? O que vocês acham que não tem tomado lugar de Deus na vida dessas pessoas? Talvez, em alguns casos, fama, popularidade, às vezes celular, jogo, qualquer outra coisa, eu não sei, algum trabalho, talvez até hobby, às vezes toma um lugar que é desproporcional, uma pessoa, né? Geralmente são essas coisas que eu vejo assim que é mais gritante, assim, né? Tem trabalho também. Trabalho. E dinheiro. Não pode esquecer de falar do dinheiro, né? Acho que o dinheiro, acho que é o primordial, ultimamente, né? Acho que todo mundo, se não tomar cuidado, Cai. acaba trocando Jesus, coloca Jesus em segundo, dinheiro em primeiro. Tanto que tipo, o exemplo que a gente tem na Bíblia de Jesus falando é ninguém serve a Deus e a mamão, né? Ele tem especificamente o dinheiro, né? Ele poderia falar qualquer outro. Achei que ele ia continuar falando, desculpa. Exatamente, a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, né? Como que a gente pode identificar a idolatria nas nossas vidas? Vocês sabem dizer? Quer que eu fale? Fala aí, Gabriel. Como que a gente identifica a idolatria dentro das nossas vidas? Quando a gente... Por exemplo, vou dar um exemplo. Tá na hora de vir pro culto. Ou seja, tá na hora de a gente parar tudo que a gente tá fazendo para ir adorar a Deus, né? Pra gente entregar o nosso melhor pra Ele. Só que a gente fala assim, não, então, beleza, tá na hora de ir pro culto, mas eu vou chegar um pouquinho atrasado porque eu tô assistindo um programa. Eu vou chegar um pouquinho atrasado porque, sei lá, vai passar um filme que eu quero muito ver, depois eu vou pro culto. Ou então, eu vou fazer hora extra hoje porque, sei lá, eu tô cansado, não quero ir pra igreja hoje, eu vou fazer uma hora extra no trabalho. Ou tô precisando de dinheiro. Tô precisando de dinheiro, tem uma conta pra pagar, eu vou deixar pro culto na semana que vem. Então a gente, aos poucos, começa a colocar tudo, né, na frente de Deus. Só que, na palavra diz pra gente primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? Pra depois todas as outras coisas serão acrescentadas. E a gente muitas vezes coloca a gente e as nossas vontades primeiro, né? Então, acaba abrangendo tudo, né? A idolatria ela acaba abrangendo o nosso trabalho, o dinheiro e tudo aquilo que a gente conversou aqui, né? E no mundo atual, assim, dá pra gente até, sei lá, tem muito famoso que vai fazer um show e você vê aquelas filas, né, gigantes, o pessoal acampando na fila, pra ver aquela pessoa cantar. Muito bom você ter falado sobre famoso, porque às vezes a gente esquece, a gente confunde, né, admiração com idolatria. Então, por exemplo, a gente tem... Vamos falar de cantores... Não, vamos falar de cantores gospels, né? A Gabriela Rocha. A Gabriela Rocha é uma mulher de Deus. Ela é abençoada, o Senhor usa a vida dela. Mas eu não vou pro culto pra ver a Gabriela Rocha. Uhum.
eu vou pra adorar junto com a Gabriela Rocha. Sim. Ai, a Gabriela Rocha vai estar lá no Arena, não sei das quantas. Gente, eu não sei onde ela vai estar. Ai, glória a Deus, eu quero estar lá pra adorar junto com ela. Mas não porque ela é a Gabriela Rocha, porque ela é conhecida, porque ela é famosa. Então, acho que as pessoas acabam confundindo a admiração com a idolatria. Sim. Aí a gente vamos pegar o cantor famoso, o, ai, meu Deus, o Bruno Mars. Eu pensei nele, mas eu esqueci como é que falava. O Bruno Mars. Ele é um cantor legal, gente, as músicas dele. Não ouço, eu acho que eu já ouvi na minha adolescência, mas assim, agora eu não ouço mais música secular. Mas, nossa, verdade, Deus. Mas as pessoas acabam confundindo as coisas. Ele é um artista legal, mas ele não é o amor da minha vida. Ele não é o Deus da minha vida. Eu não vivo em prol do Bruno Mars. Na minha época, que fazia muito sucesso, era aquela banda One Direction. Meu, as meninas ficavam loucas. Ai, porque, gente, uma coisa é você gostar. Eu acho que o fã é a pessoa que admira o seu trabalho. Mas não é pra ser. O que é fã, gente? Fã é a pessoa que admira o seu trabalho. Por exemplo, eu sou fã da Sarah porque eu admiro aquilo que ela faz. Entendeu? Eu vou porque você é minha fã. Mas assim, aí as meninas ficavam assim, ai, porque o Zayn, o Harry, sei lá o resto do nome dos integrantes, são os meus futuros maridos, e isso e aquilo, e a música, e gritava, e eu ficava assim, horrorizada. Ficava, meu Deus do céu! Falei, eles nem são tão bonitos assim. Aí eu fui ouvir as músicas dele. Não, as músicas são legais. Mas eu falei, misericórdia, eu não tô vendo tudo isso que elas estão vendo. Por quê? Porque existia uma coisa chamada idolatria. E a idolatria entra nas nossas vidas quando a gente tem uma falta. A falta do quê? A falta de Deus. Sim. Aí, um exemplo, eu tenho uma carência na alma porque os meus pais me rejeitaram muito. Eu acabo depositando isso no meu artista. Meu artista jamais vai me rejeitar, porque ele fala que ama todos os fãs e eu sou uma fã. Entende? Chega lá, o artista não olha nem na cara. Exatamente. Aí chega lá, o artista não olha nem na cara da pessoa. A gente precisa discernir o que é idolatria, o que é administração, eu acho, admiração, para que a gente não se perca nisso. Não tem problema a gente gostar do pregador tal, do fulano de tal. O que a gente não pode é colocar eles no lugar do Senhor, porque eles não operam milagre, mas Deus opera. Continua aí. Só um parênteses, gente, desculpa. Não, pegando o gancho desse de admiração e idolatria, ela é uma linha muito próxima, né? Sim. Igual a Vitória tava falando. E Pra é muito, confundir é facinho. muito fácil. Porque você, até mesmo do cantor gospel, até pregadores também, né? Você olha pro pregador e fala, caraca, é tipo, você acaba esquecendo de Jesus e fala, mano, esse cara aí, Ah, se ele vai estar lá, eu quero estar lá nossa, eu também. vou nesse culto, mano, vai ser poderoso. Tipo, não é porque Jesus tá lá, é porque o cara vai estar. Né? Até a cantora que você falou, às vezes a admiração dela é tipo, nossa, meu, eu quero cantar igual ela, né? Ela canta bem pra caramba, eu quero ter essa técnica. É, Ela tá presente no lugar onde ela tá. e aí acaba confundindo, tipo, meu, nossa, eu queria tanto ser igual ela. Você não precisa ser igual ela, você pode ter. A técnica que ela usa, você pode usar. A unção dela, legal, você quer ter uma unção parecida, mas foge muito da admiração e da idolatria, né? Com certeza. E a idolatria, ela traz uma coisa chamada fascinação, que é exatamente esse exemplo que você tá falando. Uma pessoa já não olha mais, pô, eu admiro a pessoa, eu quero estar lá pra entender, pra poder receber de Deus, de poder prestigiar o trabalho, não é mais isso. Mas é aquele negócio de falar, uau, cara, Deus usa fulano. Não, mas Deus vai usar pra falar comigo e não sei o que e tal. Isso já não é mais uma admiração pela pessoa, mas é uma fascinação. E às vezes a gente tem até que tomar cuidado, por quê? Porque a unção, ela não é para nos fascinar, é para trazer libertação sobre as nossas vidas. É isso que eu entendo, porque tipo, tem um monte de gente que a gente segue, que a gente conhece no meio gospel, que a gente olha e fala, mano, Deus usa pra caramba essa pessoa. Só que a gente não sabe como é o dia a dia dessa pessoa. Não sabe como é como esposa, como esposo, como é com os filhos. A gente não sabe disso. E muitas vezes a gente até se frustra, muitas pessoas se frustram porque espera algo que não existe na pessoa. Por quê? Porque a pessoa
ela é um ser humano, ela Sim. também falha, ela também cansa. Cara, um pregador que fica aí o mês inteiro pregando, chega uma hora que ele não aguenta. Ele cansa, Vai ele não quer cansar. tirar foto, não quer conversar com ninguém, cara, não quer orar pela vida de ninguém. Ele quer descansar. E tá tudo bem. Porque é necessário pro corpo humano para descansar. Entende? E aí uma pessoa que não entende dessa forma, porque acredita que a pessoa que Deus tá usando aí na internet tem que pegar e parar pra dar atenção, aí já se frustra e fala assim, não, mas não é do mesmo jeito, não é a mesma coisa, não é o Deus que eu conheço. E não sei o que, e se frustra e sai da igreja. Por quê? Aí pega e vai começar a idolatrar o povo lá de fora. Aí idolatra os atores, os músicos, e sei lá mais quem que tem aí fora. Que não sabe nem o nome Nossa. o BTS não sabe nem o nome dos coreanos, então, ai, amor da minha vida, o coreano não sabe nem falar português, não sabe nem diferenciar quem é quem, que é tudo igual. Gente, tudo bem vocês gostarem do coreano, mas eles, olha, vocês vão se arrepender quando vocês crescerem. Eu tô sentindo, sabe quando você sente dentro do seu interior que o adolescente passa vergonha? As adolescentes que gostam de BTS, olha, me desculpa, vocês passam uma vergonhinha. Eu tenho uma vergonha alheia, mas quando vocês crescerem, Eu não vocês tenho vão entender o que eu tô microfone. te falando. Eu podia pegar o microfone, né, mano? Eu aqui. Ai, ai. Mas é, porque muitas vezes a gente acha que, pô, muitas vezes a gente faz isso até com as pessoas que estão do nosso lado, pessoas que a gente admira, que a gente gosta, que a gente tem um respeito, a gente olha e fala assim, mano, essa pessoa é uma pessoa da hora. Aí a gente pega e começa a se aproximar dessa pessoa e a gente quer que essa pessoa derrame sobre as nossas vidas aquilo que ela tá vivendo. E a gente acaba vendo que não é do mesmo jeito, não é da mesma forma. E aí a gente começa, tipo, não, mas não é do jeito que eu tava pensando. Ai, mas não é, não sei. Um exemplo assim, eu coloco até a minha vida, porque eu sou líder de adolescentes. E os adolescentes, eles não me enxergam, tipo, ai, a tia Sara, uma serva de Deus. Não, é a tia Sara, entende? Se a tia Sara fizer errado, é uau, mano, como assim a tia Sara errou? Entende? Eles não vão julgar, mas eles vão ficar surpresos com aquilo, entende? Por quê? Porque eu sou uma referência. E creio eu que eles admirem eu quanto líder, entende? E aí, tipo, pra você fazer, tem que admirar mesmo. Então, pra você fazer isso, você pega. Aí você já pensa em mil coisas. Cara, se eu falar de um jeito mais ríspido num dia que eu não tô muito legal, eles vão ficar tipo, nossa, mas por que a tia Sara falou assim comigo? Então a gente pode colocar isso lá em cima, tipo, com pessoas distantes, mas com pessoas próximas da gente também. Sim. Porque num dia que o pastor chegar aqui e ele não estiver bem, ele não vai chegar sorrindo pra todo mundo. Ele não vai chegar cumprimentando todo mundo. Ele não tá bem, cara. Você num dia que você não tá bem, você quer falar com as pessoas? Não. Eu não também quero. tenho, é. Exato, Quer nem ficar sair ali de casa eu quieto, quero. senão- Se eu puder ficar na minha cama quietinha até passar aquilo, tá tudo bem. Entende? Então, a idolatria, ela entra sem muitas vezes a gente perceber. Porque a gente acha que, pô, não, é só uma admiração. Mas no primeiro erro da pessoa, a gente já fica assim, pô, mas ela não devia ter feito isso comigo. Aí o coração da pessoa já se fecha. Aí Deus quer usar o pastor, que num dia não tava bem, e aí ele já tava melhor e tal. E por conta que o pastor não cumprimentou quando chegou, eu não vou ouvir a palavra que o pastor tá falando. Cara, não existe isso. Entende? Não existe isso. Então, muitas vezes a gente tem que até tomar cuidado dentro da gente. Porque a admiração é você achar legal, respeitar e, tipo, incentivar aquilo que a pessoa tá vivendo. Agora, a idolatria é como se você fosse aquelas fãs loucas do show que Quer pegar a camisa? que quer. Por favor! Ai, Escreve pega meu nessa nome mão, na nunca testa. mais vou lavar minha mão, entende? Nossa. Coloca um Não é? saco aqui. É! Casa. E aí, tipo, fica nisso. E aí a gente. Aí eu me pergunto, o que Jesus ele fez com os altares de idolatria? Vocês lembram disso? Quando Jesus ele pega na frente do templo, não tinha coisas que eles estavam vendendo. Então, tipo, tinha comércio, tinha coisa Eu amo essa passagem. de mercadorias, tinha ídolos, que tinham tudo na frente da igreja, do templo de antigamente. E aí Jesus olha aquilo e fala assim, mano, como assim? Vocês estão doidos? Isso aqui é a casa... Jesus fica bravo, porque, pô, é a casa do meu pai. Ela tá, É a tá casa... interpretando Jesus. Interpretando Jesus, aquele de gração dele. Desculpa, eu esqueço. Aí ele pega e fala assim, não, como assim, pô? Vocês estão pegando e vocês estão vendendo na frente da casa do meu pai. Aqui não é lugar disso. E ele pega e faz assim, pá!
e Pega quebra tudo. chibata e- É! E Nossa. ele pega e fala assim: vocês estão doidos, mano? Cadê vocês respeitando? Aqui não é lugar disso, aqui é a casa de Deus, pra vocês receberem da palavra. Parafraseando a Bíblia, né? Que não tá assim exatamente. E aí a gente pega, aí a gente vê que muitas pessoas ficam, tipo, horrorizadas por conta daquilo que Jesus fez. Mas se a gente parar para entender aquilo que Jesus faz, quando ele pega e ele quebra isso, altares de idolatria, de dinheiro, de comércio, de coisas que eles colocavam, tipo, como se fosse uma segurança para isso, para a vida deles, a gente aprende que a idolatria, ela precisa ser rompida, tipo, de uma vez, É. sabe? Tipo, aqui não. Aqui na minha vida não tem espaço. Não. Se eu tô idolatrando, se eu olho para uma pessoa com um olhar além de admiração, desejando viver aquilo que a pessoa vive, tipo, esperando que ela me dê um respaldo, que a única pessoa que pode dar um respaldo pra gente certo é Deus, mano, a partir desse momento eu identifiquei, pô, na minha vida eu não quero isso. Eu quebro todo o pacto, tudo aquilo que é idolatria, Senhor, tudo aquilo que tomou o teu lugar dentro de mim. Eu quebro agora, em nome de Jesus. E anda longe, porque se você não consegue andar perto e não mediar as coisas, anda longe, observa de longe. Porque aí você vai ver se realmente era tudo isso, ou se, tipo, pode até ser tudo isso, mas, tipo, tanto faz. Isso aí não é pra sua glória. É pra glória de Deus, é porque Jesus quer usar, é porque alcança várias pessoas, e isso não tem nada a ver com você. Sim. Entende? Pode falar, Thiago. Não, pode. É que você tá com uma coisa. Não, eu só tô me mexendo só. E assim, a gente citou, né, a idolatria com famoso e tudo mais, mas existem em vários lugares e vários ambientes que existe a idolatria. Aí eu vou dar um exemplo. A pessoa que ela vive um relacionamento abusivo. Ela tem uma dependência emocional na pessoa que é. Como é que fala? Eu ia falar abusador, mas não é abusador que fala. Vamos colocar o opressor, né? Ela acaba tendo uma dependência emocional. O que é essa dependência emocional? É a idolatria. Porque ela não consegue viver sem aquilo. Se a pessoa foi Não, se a pessoa for embora, É o fim do mundo. se ela acha que não vai conseguir viver. Claro que tem as mentiras que a pessoa fala, com certeza, mas acaba sendo uma idolatria, né? Aí a gente tem outro tipo de idolatria na religião, né? De pessoas que colocam o sol como Deus, o universo como Deus, os Ai, gente, me perdoa. Eu não quero ser intolerante a nenhum tipo de religião, mas acaba sendo uma idolatria, porque você adora esse Deus, ao Deus do sol, ao Deus da água, a Dona Maria, a Aparecida e vários outros, né, que acaba sendo uma idolatria. E como que a gente identifica que isso é uma idolatria? Tá tirando o meu foco de Deus? Porque na própria palavra diz que a gente tem total acesso ao Senhor por causa de Jesus, obviamente. Porque Jesus veio na terra, porque ele se entregou por nós, porque ele quis nos entregar o presente da graça, da salvação. E por meio de Jesus nós temos acesso a Deus. Se eu tenho acesso a Deus por meio de Jesus, que também é Deus, por que eu vou falar com outra pessoa para falar com Deus? Acesso Sabe? direto, velho. Não tem lógica. E aí que vem a idolatria. E o que a idolatria traz? Prisão. Prisão na alma, cegueira espiritual, maledicência. Sabe? A idolatria traz miséria. Se você vê que uma pessoa ela é muito idólatra, a casa dela, olha, se ela não tem miséria, tipo, financeiramente, a vida dela tá numa miséria. Entende? Ela tem tudo. Tem todo o dinheiro, mas não tem família, não tem amigos. Isso acaba sendo uma miséria, né? Saudável emocionalmente. Não é saudável emocionalmente. A idolatria, ela traz muitas coisas ruins para as nossas vidas. Como que eu faço depois que eu identifiquei que eu tô idolatrando alguma coisa que não seja o Senhor? Você vai, ora e fala pro Senhor: Deus, eu identifiquei que sei lá, o meu relacionamento está sendo mais importante do que estar na sua presença. Eu entrego nas suas mãos. Você está devolvendo o lugar do Senhor. Quantas vezes a gente não vive idolatria?
Ai, a minha família é mais importante do que estar com o Senhor. A família é importante, mas se você só tem a família porque Deus te deu a família. O meu trabalho é importante, mas você só tem o trabalho porque Deus te entregou o trabalho. Agora, eu vou dar um exemplo. Hoje eu trabalho em 2 empregos. Ai, Vitória, mas porque você quer? Eu preciso. Preciso de money, né? Ai, mas você tá rica porque você trabalha em 2 empregos. Não estou. Mas o Senhor vai me abençoar. E aí eu acabo não tendo tempo para muitas coisas. Vocês percebem que durante a semana eu não tô aqui na igreja. Eu tô na igreja no sábado e no domingo. Mas meu relacionamento com Deus não tá sendo abalado. Porque eu entendo que o trabalho que o Senhor me deu é para que eu possa glorificar o Senhor quando eu estiver lá dentro. Eu entendo que a faculdade que eu faço é para glorificar o nome. Claro que às vezes eu sumo um pouquinho, não falo com ninguém. É porque às vezes eu não quero falar, eu só quero receber do Senhor, que eu fico tão cansada, gente. E aí, mas para que eu tô na faculdade? Para glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas olhem para mim e identifiquem o Senhor da minha vida. Mas a minha faculdade não é mais importante que Deus. O meu trabalho não é mais importante que Deus. O meu ministério não é mais importante que Deus. O meu relacionamento não é mais importante que Deus. Porque se Deus tirar tudo de mim, eu acho que não vai me fazer tanta falta do que se Ele não tivesse na minha vida. Então, o que é mais importante na sua vida? É Deus mesmo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. O que é mais importante para mim? O que vem em primeiro lugar? Qual é a primeira coisa que eu faço no meu dia? Bom dia, Senhor. Quer dizer, eu não falo bom dia porque eu não falo bom dia, gente. Eu acordo, eu desligo o despertador porque é uma coisa. Aí eu já vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí eu falo, olha, Deus, bom dia. Tô trabalhando, né? E a gente vai conversando durante o dia. Eu vou contando pra ele as coisas e fico, ai, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tô no emprego novo, que eu já tô fazendo um monte de coisa. Olha, chefe, se você tá vendo isso, eu tô agradecendo ao Senhor pela sua vida, tá? Tô amando. Mas assim, é bastante coisa. Eu tenho que lembrar de muita coisa. E o que eu faço? Senhor Jesus Cristo, me ajuda. Deus, não deixa eu esquecer, não deixa eu, vacilar, pelo amor de Deus. Eu sei quanto é importante. Se eu vacilar aqui, o cliente vai querer cancelar o contrato. Não deixe de cancelar o contrato. E assim, em todo momento, a gente pedir ajuda ao Senhor. Eu vou casar ano que vem, em nome de Jesus, se Ele quiser. Senhor, eu não tenho dinheiro, me ajuda. Eu orando na minha correria do dia, Senhor, não me esquece de mim, não esquece de mim, não esquece de mim. E aí eu fui, acho que foi quinta-feira mesmo. Eu tomando banho, Senhor, eu tô sem tempo, mas o Senhor sabe que eu te amo, eu preciso muito que o Senhor fale comigo, mas eu não consigo parar agora pra te ouvir, porque eu tenho que pegar o ônibus, assim. Falei bem rápido mesmo. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que tinha o quê? Uma célula. Descendo as escadas, eu vi um pessoalzinho assim, né, dentro de uma sala em círculo. Eu falei, nossa, que é isso? Eu falei, por que o povo tá em pé na sala, né? Já achei estranho. Aí eu vi um cara com violão. Aí eu olhei assim e falei, nossa, né, diferente, mas não sabia que era uma célula, né? Aí tinha um menino na frente falando, aí escrito, né, o nome da célula, mas eu não achei que era o nome da célula, achei que era o nome do trabalho, né? E o menino falando, eu falei, nossa, esse menino deve estar apresentando algum trabalho de música. Porque eu vi o violão, né? Falei, o povo deve estar assistindo, deve ser que as aulas de música sejam diferentes. Nem sei se tem aula de música na faculdade. Mas aí eu falei, nossa, deixa eu ouvir pra ver se é a mesma. Aí eu ouvi uma palavra, Jesus. Falei, tá falando de Jesus. Falei, mas deixa eu ver se realmente é de Jesus ou não, né? E aí eu cheguei um pouco mais perto, me convidaram pra entrar, e eu não sei o que ele tava ministrando, porque eu cheguei bem no finalzinho da célula. Mas eu sei que o Senhor falou comigo. E ele respondeu as minhas orações. Porque não é porque eu não estou na igreja que eu não falo com o Senhor, que eu não tenho meu relacionamento com Deus. Mas não quer dizer que eu não tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja e eu também tenho que buscar o Senhor na minha casa. Tanto que nos finais de semana eu tô aqui. Se precisar chegar aqui 1 hora pro discipulado das mulheres e ficar aqui até às 10, até o culto dos jovens acabar, eu fico feliz, porque se eu tivesse em qualquer lugar, minha cabeça estaria, eu queria estar lá na igreja, porque nesse horário tem isso para fazer. E no domingo, eu acabo chegando um pouco mais tarde, mas eu não consigo imaginar o meu dia, às 6 horas da tarde, na casa de alguém. Ou no restaurante e tal. A minha cabeça fica, se eu tivesse no culto, eu estaria louvando ao Senhor. Porque é o que mais importa pra mim é louvar o Senhor. Fala aí, Gabriel. Não, você dá um entre aspas, porque
A idolatria é tão perigosa que ela é possível a gente perder a salvação, né? Porque lá em 1 Coríntios está escrito que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então, uma pessoa idólatra é possível ela não ir para o céu. Então é muito perigoso a idolatria, por isso que a Vitória estava comentando que é muito importante a gente identificar em nós se a gente tem alguma idolatria, porque é muito perigoso, né? É isso mesmo. Quando a gente vê as pessoas adorando imagens, em outros lugares aí também que tem, a gente pega e fala assim, não, mas a pessoa, ela tá errada e não sei o que e tal, e a gente esquece de olhar pra gente. Então, uma coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo, ele fala, lá na carta de Coríntios, ele fala, examine-se o homem a si mesmo. Ele não fala pra você olhar pro seu irmão, se ele tá adorando a imagem, se ele tá fazendo o que é errado, e você sabe o que é errado, ora pela vida da pessoa, sabe? Clama, entra na presença de Deus, fala, Jesus, derrama da tua salvação sobre a vida dessa pessoa, porque ela precisa. Pai, todo engano que possa cair por terra em nome de Jesus, clama por ela, mas não guarda isso no teu coração com um olhar de julgamento. Porque a gente também muitas vezes a gente faz aquilo que é errado, que tá fora da palavra de Deus, que fere o Espírito Santo de Deus, e às vezes a gente age que nem eles, ou não por não saber, ou tipo, dane-se, não tô nem aí, entende? Então, se Jesus ele trouxe esse tema pra gente conversar, pra gente trazer aqui, não só para falando só a palavra, mas isso também é pra nossa vida. Da gente olhar pra nós, o que que tem dentro de nós que tá sendo uma idolatria? O que é que tá tendo na minha vida que tá roubando o lugar do Senhor? Onde é que tá isso? Porque a gente não pode negligenciar a nossa casa? Não pode. E se negligenciar, Jesus cobra de você. Porque ele não é besta, ele não é injusto, entende? Mas é saber colocar isso no equilíbrio, entende? Tanto a nossa vida lá fora e tanto a nossa vida aqui dentro da presença de Deus. Se tem uma responsabilidade, eu cumpro com a minha responsabilidade dentro da minha casa, no meu trabalho, no compromisso que eu marquei, na minha casa, não é assim? Então, é desse mesmo jeito, de andar mediando, trazendo um equilíbrio sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente não percebe, mas uma palavra, uma pessoa que Deus usou para falar com a gente no dia a dia, a gente já pega, e que a gente tem convívio, a gente já pega e olha diferente para a pessoa. E a gente, às vezes, até quer que a pessoa, que Deus use a pessoa de novo para falar conosco, porque Deus usou. E a gente esquece que a gente tem livre acesso a Deus e que Ele fala conosco e Ele usa quem Ele quiser na hora que Ele quiser. Mas Ele ele quer falar com a gente no nosso particular, no nosso secreto. Porque Ele deixa bem claro lá em Mateus. E quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, sabe? Ora o teu pai que está em secreto, se ninguém te vê. E ele vai ouvir, ele vai responder. Então, cara, esse é o nosso papel. Entrar no nosso quarto, na nossa intimidade, clamar a presença de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus agindo através das nossas vidas. Porque a gente tem líderes aqui na nossa igreja, a gente tem presbíteros, pastores, diáconos que Deus usa com poder e com autoridade. E glória a Deus por isso. Mas eles não são nosso Deus e Jesus não vai ficar usando eles para ficar mastigando coisa que é pra gente buscar no nosso secreto. É isso que eu entendo. Gente, vocês que estão aí em casa, Deus abençoe a vida de vocês.